Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Felipe Lacerda, você está no Concatenando Livros. Hoje nós discutiremos aqui sobre o livro Utopia, do autor Thomas More. Vou soltar para vocês a vinheta do canal, espero que vocês apreciem bastante a análise do livro. Vamos nessa? Bem pessoal, vou começar apresentando vocês quem foi o Thomas More. Thomas More, ele viveu em torno de 52 a 53 anos de idade e morreu de forma muito bárbara, foi decapitado. Thomas More nasceu em 1478 em Londres, na Inglaterra, e morreu no ano de 1535, da forma como eu acabei de falar aqui para vocês, decapitado. Ele teve algumas intrigas ali na época com o rei da Inglaterra, o Henrique VIII, e após inúmeras perseguições ele acabou sendo decapitado. O motivo da decapitação do Thomas More por ordem do rei Henrique VIII na Inglaterra foi porque o Thomas More ele era um estudioso bastante respeitado ali naquela época em Londres, na Inglaterra. Ele estudava bastante, ele estudou direito, filologia, latim, retórica. Ele estudou também na Universidade de Oxford, né, onde ele acabou aprimorando esses estudos aí anteriores à época da faculdade, da Universidade de Oxford. O Thomas More, ele, em determinado momento da vida, ele passou a ser bastante próximo do rei Henrique VIII, e obviamente que o rei Henrique VIII ele estimava, né, o Thomas More ali como um homem bastante inteligente e de certa forma ele atuava como conselheiro do rei. Ele representava, né, seria algo como se fosse um diplomata hoje em dia. Ele fazia viagens para o exterior, era uma forma de delegado e representava de certa forma, né, as opiniões ali da monarquia inglesa. Porém, em determinado momento da vida do Thomas More, ele acabou se opondo à dissolução do casamento do rei Henrique VIII. O Henrique VIII era casado com a Catarina de Aragão e ele queria se separar dessa mulher para casar com a outra, com a Ana Bolena. Essa história é bastante conhecida, esses nomes são bastante conhecidos para nós. Durante a vida do Thomas More, muito novo, mais ou menos com 21 anos de idade, ele tornou-se advogado. Ele foi graduado, né, fez ali o curso de Direito em Oxford. Ele já começou a advogar muito cedo. O Thomas More, ele também foi vice-prefeito de Londres. Ele era filho também de um magistrado londrino, ou seja, era um estudioso ali, alguém que não veio de baixo. Ele estava ali no topo, ali na elite da sociedade inglesa londrina daquela época. O Thomas More, ele era contemporâneo, ele foi muito amigo do Erasmo de Roterdã, também um grande humanista ali, assim como o Thomas More, né? Ambos eram humanistas, bastante conhecidos. E os dois, tanto Thomas More como o Erasmo de Roterdã, eles tinham ali um grande prestígio por parte do rei Henrique VIII. Eu estou com esse livro aqui na mão, esse livro aqui é de filosofia, do Thomas More, o Elogio da Loucura. E esse livro aqui, o Erasmo de Roterdã, ele oferece ao seu estimado amigo, o senhor Thomas More, para vocês verem aí mais ou menos o grau de entrosamento e o grau de intimidade, né, que esses dois homens tinham. Bem, eu vou ler para vocês aqui, no final desse livro aqui, dessa edição, tem a vida e obra do autor. Eu vou ler para vocês aqui o último parágrafo, a história de vida e essa intriga que o Thomas More teve com o rei Henrique VIII. Isso por si só daria um belíssimo livro, tá? Então, após essa briga, né, esse desentendimento com o rei Henrique VIII, o rei mandou prendê-lo e depois mandou que o decapitassem. Olha só, vou ler para vocês aqui o último parágrafo. Excomungado pelo Papa em 1534, Henrique VIII fez-se proclamar pelo Parlamento chefe supremo da Igreja da Inglaterra e mandou prender Thomas More, confinando-o na Torre de Londres. Depois de 1 ano de prisão, foi formalmente acusado de alta traição e condenado à morte. No dia 6 de junho de 1535, foi decapitado em Tower Hill, juntamente com seu amigo, o bispo Fisher. 4 séculos depois, no dia 19 de maio de 1935, Thomas More foi canonizado pelo Papa Pio XI, figurando, portanto, entre os santos oficiais da Igreja Católica. Bem, pessoal, continuando aqui, esse livro do Thomas More, o nome dele é Utopia. Não foi assim que foi designado inicialmente pelo próprio Thomas More.
Esse nome aqui, Utopia, esse livro recebeu esse nome por algumas outras pessoas, outros estudiosos, ou talvez até mesmo os próprios editores, tá bom? Eu estou com um livro aqui do George Orwell, 1984, bastante conhecido, é uma distopia. Aqui nesse livro há um pós-fácil de um sociólogo alemão chamado Erich Fromm, e ele vai citar a Utopia de Thomas More. Ele vai meio que contextualizar o motivo, né, o porquê de se ter escrito, né, essa forma, essa nova modalidade, né, de literatura, o que levou o homem, aquele homem na época do Renascimento Cultural, a confeccionar esse tipo de escrita, tá bom? Olha só o que o Erich Fromm coloca aqui. Veja bem, a menos que o curso da história se altere, os homens do mundo inteiro perderão suas qualidades mais humanas, tornar-se-ão autômatos sem alma e nem sequer terão consciência disso. Por que ele está falando isso aqui? A humanidade já vem observando aí com o passar do tempo, com o transcurso histórico, que o homem, né, apesar de ter muita coisa boa dentro de si, também há muita coisa ruim e sempre acaba caminhando para o totalitarismo, para a guerra, para a morte e tudo mais. Continuando aqui, ele fala acerca da desesperança no futuro, né, da humanidade. O sentimento de desesperança no futuro do homem contrasta marcadamente com uma das características mais fundamentais do pensamento ocidental: a fé no progresso humano e na capacidade do homem de criar um mundo de justiça e paz. Essa esperança tem suas raízes tanto no pensamento grego como no romano, assim como no conceito messiânico dos profetas do Velho Testamento. Aqui o sociólogo alemão, o Erich Fromm, ele cita aqui quais são as bases do Ocidente, né? Ele vai falar sobre o pensamento romano, o pensamento grego e também na tradição judaico-cristã. E ele fala que, com base nisso aqui, o homem ele projeta, né, o homem com um pensamento ocidental, ele acaba projetando uma sociedade futura, de certa forma idealizada, e que nós não tenhamos tantos problemas como os que nós temos hoje em dia, tá bom? E a partir disso, né, a partir de todo esse legado que formou o pensamento ocidental, o homem ele começa a querer conceber, a idealizar um lugar onde o ser humano pudesse viver de forma mais pacífica, de forma mais honesta, sem tanta desigualdade social, com respeito ao próximo, enfim, é um lugar idealizado. Continuando aqui ainda, vou ler o último trecho para vocês aqui, um trecho bastante pequeno do Erich Fromm ainda, falando sobre a Utopia de Thomas More. Vejam bem, o que caracteriza a Utopia de Thomas More e todas as outras é que elas não discutem princípios em termos gerais, mas descrevem de forma imaginativa os detalhes concretos de uma sociedade que corresponde aos desejos mais profundos do homem. Todos vocês sabem, né? Utopia é a imaginação, é a concepção de um lugar em que tudo dá certo, em que as pessoas colaboram na plenitude, né, para o bem comum de todos. Pessoal, além dessa pequena explanação aqui, essa pequena contextualização que eu fiz aqui com a citação, com esse pós-fácil do Erich Fromm em 1984, do George Orwell, eu também encontrei uma passagem muito boa, pequena, mas muito boa, interessante aqui para nós, nesse livro aqui de História do Brasil, eu estou lendo esse livro atualmente, do Eduardo Bueno. O Eduardo Bueno aqui, quando ele começa a citar aqui os primórdios do descobrimento do Brasil pelos europeus, quando a Europa, né, Portugal, começa a enviar para cá, como medida de contra-reforma, as missões jesuíticas, e eles começam a vir para cá, vieram para cá com o principal aí, o Manuel da Nóbrega, também tinha o padre José de Anchieta, e eles começaram a catequizar os índios, né, a ensinar alguns valores europeus, né, da cultura europeia, e principalmente o cristianismo, né, como medida de contra-reforma para combater as ideias de Martinho Lutero, né, lá na Europa, tá bom? Com essa cisão da Igreja Católica e o começo ali incipiente do protestantismo. O Eduardo Bueno aqui, ele pergunta qual seria o objetivo dessas missões jesuíticas aqui no Brasil, né? Porque os jesuítas ali, eles se opunham muito, né, à escravização dos indígenas pelos primeiros colonos, pelos fazendeiros, e eles tinham ali uma certa, né, uma boa vontade para com os índios, mas ao final das contas, muitas pessoas discutiram quais seriam os motivos de esses jesuítas terem, né, não só por conta da contra-reforma, de ser uma medida da Companhia de Jesus ter sido usada como uma medida de contra-reforma, mas eles, de certa forma,
tiveram um amor, um carinho assim com os índios muito grande, tá bom? E aí o Eduardo Bueno ele pergunta qual que é o motivo disso. Seria, por exemplo, eles queriam criar aqui uma sociedade tal qual a Utopia de Thomas More? Porque esse livro, a Utopia, ele foi publicado em 1516. Essas missões jesuíticas aqui, elas começaram a partir de 1550, ou seja, 30, 40, 50 anos depois de a publicação do livro do Thomas More. A descoberta aqui, né, pelos portugueses do Brasil, pelos portugueses aqui no ano de 1500, isso causou um alvoroço inteiro no mundo, né? Como assim existe outro lugar que não seja Europa, Ásia, África, enfim. O Américo Vespúcio, ele quando começou a escrever ali para a Europa, dando detalhes, né, caracterizando como que era esse novo mundo aqui, o nosso Brasil, ele fez um livro bastante conhecido, que é o livro Mundo Novo. E esse livro despertou a curiosidade ali em muitos viajantes, nas autoridades, no clero e também na nobreza europeia. E a descoberta, né, desse novo mundo, o Pero Vaz de Caminha, quando ele relata ali nas cartas do descobrimento do Brasil, que ele começa a caracterizar o índio ali, que ele fala que aqueles índios que eles encontraram ali na cidade de Porto Seguro, eles começam a descrever aqueles índios ali como pessoas boas, pessoas rudes, ignorantes, mas que eram pessoas de um coração bom, não eram pessoas belicosas, né? Eles conheceram índios ali pacíficos e isso acabou até inspirando filósofos iluministas como o francês Jean-Jacques Rousseau, e ele descreve esse índio que o Pero Vaz de Caminha relata ali na carta ao descobrimento do Brasil. O Rousseau descreve esse índio, né, como ele tem essa inspiração para escrever sobre o bom selvagem, que o Rousseau coloca no livro do Contrato Social. E eu estou falando bastante aqui da questão da descoberta do Brasil, porque foi isso também que levou o Thomas More a escrever a Utopia, né? Ele a partir do momento que descobre que há um novo mundo e que há outras pessoas ali, ele começa, né, a idealizar um lugar hipotético, um lugar do bem, um lugar onde as pessoas colaboram, onde não há todos esses problemas sociais, né, como roubo, desigualdade social, pouco sustentando muito, aquela coisa ali que a gente percebeu muito no sistema medieval europeu, tá bom? Na época da Idade Média. Pessoal, vamos agora aqui entrar no livro, depois dessa longa exposição que eu fiz. Vamos entrar aqui no livro. Esse livro aqui foi traduzido do latim, o tradutor aqui chama-se Ciro Mioranza. O Ciro Mioranza, logo aqui na apresentação do livro, eu vou destacar duas coisas aqui que eu falei, que ele escreveu aqui. Primeira coisa, essa sociedade utópica é uma sociedade em que não há, que é descrita aqui no livro, né? Essa sociedade aqui não há desigualdade social, não há exploração, não há esse sistema de classe, né, combatido posteriormente, aí, né, séculos e séculos depois, pelo Karl Marx. Não há essa exploração de classes, as pessoas estão ali no mesmo patamar, ou seja, isso aqui é como se fosse um plano, uma semente, né, algo muito incipiente do comunismo. Apesar de que não se pode dizer, isso é totalmente anacrônico, né, dizer que o Thomas More ele foi um pensador ali, um socialista pensando num futuro comunista. Não, isso é totalmente anacrônico, tá bom? O Ciro Mioranza, ele fala aqui o seguinte, ele fala, muitos estudiosos sustentam que Thomas More lançou o sistema comunista em primeira mão, sistema que seria realmente implantado somente muito tempo depois, no século XX. Subsistem, porém, diferenças fundamentais entre o pensamento de Thomas More e o comunismo do século XX, entre as quais a liberdade total dos utopianos, que era uma mera utopia entre os comunistas no final do segundo milênio. Aqui, o Ciro Mioranza errou, escorregou na casca de banana bonito, errou feio aqui, o que ele falou aqui está totalmente equivocado. Quando ele fala aqui que há uma diferença, né, muito grande entre o comunismo que teve no século XX e essa sociedade aqui igualitária e utopia. Ele fala que os utopianos tinham liberdade, muito pelo contrário, a gente vai perceber que ali na utopia não existia liberdade de coisa nenhuma, muito pelo contrário, apesar de ser uma sociedade idealizada, perfeita, em que todas as pessoas colaboravam, né, para transpor essa questão de classe, de estratificação social, a sociedade aqui de utopia é extremamente rígida, e se você desobedece a alguma norma ali, você pode ser punido com morte, você pode ser punido com escravidão, você é obrigado a trabalhar, ou seja, essa palavra obrigado, 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 né, como o verbo em inglês, né, o have to,
ela acontece o tempo todo aqui, ou seja, a obrigação ela opõe-se, né, intrinsecamente a algo totalmente contra a questão da liberdade, tá bom? Então, o Ciro Mioranza aqui, totalmente errado. E no final aqui dessa análise ainda do Ciro Mioranza, ele fala o seguinte: se Thomas More estivesse vivo hoje, ao observar a sociedade atual, haveria de dizer: tudo continua igual. O homem é escravo de poucos, não tem oportunidades, luta para sobreviver na fome e na miséria. Ou se torna mendigo, desesperançado, ou ensaia uma revolução. Aqui, para mim, o Ciro Mioranza, não conheço nenhum posicionamento político dele, mas aqui, aparentemente, ele é totalmente tendencioso, né? Ele quis deixar, assim, né, algo subjacente na cabeça do leitor, como ou a gente fica na miséria, na fome, ou a gente, né, aceita a exploração, ou a gente ensaia uma revolução. Ora, o que é isso? Nada mais do que o pensamento revolucionário, né, que hoje em dia no mundo é liderado pelo pensamento socialista comunista, tá bom? Então fiz essa pequena observação aqui do Ciro Mioranza. Não gostei disso aqui no livro não, achei bastante tendencioso, mas enfim, né, todo mundo tem direito de expressar aquilo que bem entender. Bem, pessoal, o livro ele começa da seguinte forma: o Thomas More aqui, ele se apresenta como um personagem do livro, ele vai ali criar uma fantasia mirabolante ali, como sendo um diplomata, um representante do rei da Inglaterra. Ele cita o nome do Henrique VIII aqui no começo. O Thomas More ele é enviado pelo rei da Inglaterra para outro lugar para resolver questões diplomáticas concernentes à Inglaterra. Quando chega nesse determinado lugar em que o Thomas More está como delegado do rei Henrique VIII, ele acaba conhecendo ali umas outras pessoas, uns outros estudiosos, e eles começam a debater questões que afligem a sociedade, questões tais como criminalidade, a desigualdade social. Ele também vai falar sobre o excesso de tributação e todas essas coisas ali que caracterizavam ali essa certa opressão, né, dessa tão desigualdade, dessa sociedade tão desigual quanto aquela ali de 1500, 1400, aquela época ali que ele vivia, tá bom? Nessa viagem, como representante ali dos interesses do rei Henrique VIII, o Thomas More vai conhecer um personagem chamado Rafael Ritlodeau. Esse Rafael Ritlodeau, ele é um português, ele vai fazer uma viagem da Europa para a Ilha de Utopia. A Utopia aí está fazendo uma alegoria, né, como se fosse aqui o Novo Mundo, como se fosse o Brasil. E o Rafael Ritlodeau ele vai descrever como que é o convívio, como que são as instituições, o relacionamento, a lei, a cultura e a religião dessa terra nova, né, o Novo Mundo, a Utopia. O Thomas More ele acaba falando que o Rafael Ritlodeau ele acaba conhecendo o Américo Vespúcio, e na época da expansão ultramarina, né, dessas grandes navegações que nós tivemos aí, tanto no século XV quanto no século XVI, liderados pelos grandes navegadores portugueses, o Américo Vespúcio ele estava ali também participando dessas viagens, e o Rafael Ritlodeau acaba embarcando com o Américo Vespúcio para a Ilha de Utopia, né? Ou seja, aqui para o Novo Mundo, para o nosso Brasil. É importante também, após a descoberta, pessoal, do Brasil aqui, de Novo Mundo, e com o advento, né, da expansão tecnológica na elaboração de navios, de barcos que nós tivemos em Portugal naquela época, a imaginação do homem começou a ser fustigada, né? Descobrimos um outro mundo. O homem sempre foi bastante curioso, então ele começa a se lançar no mar com mais audácia, começa também a confabular mais, o seu pensamento ali começa a extrapolar, eles começam até a imaginar a questão de monstros, mitos, né, a questão mitológica, um lugar desconhecido, ou seja, era uma aventura para poucos, ou seja, era tudo que o homem precisava naquela época, tá bom? Isso é bastante importante, a gente lê isso nos livros de história, e o Thomas More também colocou aqui como sendo uma coisa pela qual o Rafael Ritlodeau passou e que ele também imaginava, né, os monstros, a questão mitológica e essa aventura de descobrir um novo mundo. O Rafael Ritlodeau chegou aqui à ilha de Utopia e ele não voltou, ele não retornou à Europa com o Américo Vespúcio, ele ficou na ilha de Utopia e a partir disso ele começou a investigar, a conviver e a entender, né, ele passou de certa forma a ser um membro daquela sociedade de Utopia. E ali
a partir, né, de posse de todo esse conhecimento das instituições da sociedade da Ilha de Utopia. Muito tempo depois, o Raphael Ritlodeau, em torno de 5 anos depois, ele vai, né, se reunir com Thomas More e os outros intelectuais aqui nessa história ficcional, e ele vai narrar como é que funciona a sociedade da Ilha de Utopia. Durante esse encontro do Raphael Ritlodeau com Thomas More, lembrando aqui, pessoal, o Thomas More usou o próprio nome dele, né, ele criou um personagem ficcional com o próprio nome dele. Durante esse encontro do Ritlodeau com Thomas More e alguns outros estudiosos, eles começam a discutir causas dos problemas ali da sociedade europeia naquela época, e o Raphael Ritlodeau começa a falar como que em Utopia tudo isso é diferente, como que em Utopia não existe desigualdade social, como em Utopia não há criminalidade, como em Utopia todo mundo respeita as leis, como não há a ambição pelo dinheiro, tá bom? É por isso que é esse não lugar, né, um lugar que não existe, que é o significado de utopia. Pessoal, ainda falando ali na reunião ali desses pensadores ali, num diálogo entre eles, não dá para identificar muito bem quem é que está conversando, fica um pouco obscuro você perceber quem é quem, mas ali um dos personagens, eles começam a discutir, eles falam sobre a cegueira, sobre a ignorância dos príncipes, né? O príncipe aqui no caso representando o chefe político, né? Um chefe de executivo, um rei, como que eles deixavam, né, a ganância suplementar a questão da inteligência e da razão. O Thomas More aqui, ele fala, olha, os príncipes, né, os reis, eles não aceitam, né, o conselho das pessoas mais sábias. Antes eles preferem, né, partir para a conquista de território, acúmulo de metais, ganho de dinheiro, e eles acabam não aceitando aí o conselho das pessoas estudiosas. Thomas More, ele vai citar também, ele cita Platão aqui, se não me engano, em 2 passagens. Bom, a parte que ele cita Platão aqui é a seguinte, ele fala, olha, Platão acredita que os estados não terão oportunidade alguma de serem felizes se os filósofos não forem reis ou se os reis não se dedicarem à filosofia. Como está longe essa felicidade, porquanto os filósofos nem ao menos se dignam dar aos reis os seus conselhos. Falando, pessoal, agora especificamente sobre a história ficcional, esquecendo a correlação, esquecendo que isso aqui nada mais é do que uma alegoria ao descobrimento aqui da América do Sul, do Novo Mundo, do Brasil. A história ficcional puramente em si, eu não gostei. Para mim, esse lugar Utopia é um inferno, porque as pessoas elas são obrigadas a fazer tudo. Elas estão felizes ali, elas gostam disso, né? Mas óbvio que isso aí é puramente ficcional. Em Utopia, você é obrigado a trabalhar, você é obrigado a cultivar a terra de tal forma. Não há propriedade privada, e aí também a gente pode entender o porquê que eles disseram que isso aí foi, de certa forma, um pensamento comunista, né? Esquecendo a questão do anacronismo. Você é obrigado a trabalhar, se você comete algum tipo de irregularidade ou de crime, você pode ser punido com a morte, você pode se tornar escravo, você também é obrigado a devolver aquilo que você roubou. Veja bem, não estou dizendo que nada disso seja bom ou ruim, porém o excesso de regras e o rigor da punição para caso você descumpra alguma delas, isso aí acho algo bastante pesado. Na verdade, isso aí parece para mim mais como um Estado comunista extremamente rígido mesmo, em que você é obrigado a seguir as regras certinho ali, tá bom? Essa utopia para mim está mais para uma distopia. Esse lugar eu não gostaria de morar nele, nem se fosse o último lugar do mundo. Tá bom, pessoal? Leiam esse livro. Aqui a classificação dele é como ciência política. É um livro bastante importante. O Thomas More é um autor muito conhecido, tá bom? Eu vou tentar trazer para vocês a análise do livro Elogio da Loucura, de Erasmo de Roterdã. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o 2º vídeo que eu faço no canal ainda. Estou aprendendo aqui ainda com vocês. Ainda estou aprendendo como é que faz edição e tudo mais, tá bom? É muito difícil de se resumir um livro, principalmente quando as ideias são complexas, principalmente quando o livro ele está tratando de temas tão amplos, né, de todos os temas principais da nossa sociedade e ainda de forma alegórica, né, quando você tem ali uma literatura que expressa a realidade ali no mundo imaginativo, e a gente tentar correlacionar isso dá bastante trabalho, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui e até a próxima, tá? Tudo de bom para vocês.